Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de História da Filosofia Moderna, Filosofia do Senso Comum. Esta é a nossa 10ª aula e que é uma continuação da 9ª aula em que eu falei sobre a questão da fundamentação da filosofia da mente no pensamento do Thomas Reid. Nós vimos dois assuntos em específico nesta última aula. Nós vimos que o fundamento da filosofia da mente de um ponto de vista didático, claro que eu penso para poder sistematizar a compreensão do Reid, possui tanto uma forma quanto um conteúdo. Do ponto de vista da forma, a filosofia da mente deve ser fundada sobre a explicação e a definição dos termos que serão empregados no debate e o estabelecimento dos princípios primeiros sobre os quais a investigação se desenvolverá, a partir dos quais a investigação se desenvolverá. Então, nós vimos que, para o Reid, o que justifica a escolha desta forma de fundamento é o sucesso da aplicação dele no âmbito da matemática e da filosofia da natureza. Falamos também sobre a primeira a tentativa do Reid de definir ou explicar os termos que serão empregados na filosofia da mente. Que nós falamos sobre os termos mente, operação, faculdade, hábito, pensar, e nós vimos de que maneira o Reid tenta justificar as definições ou explicações desses termos, que é o senso comum da humanidade, ou, nesse caso em específico, o que ele chama de acordo universal dos seres humanos, que pode ser encontrado nos registros e na estrutura de todas as línguas, de que os seres humanos, em geral, pensam dessa forma, que a mente é um princípio pensante, por exemplo, que opera, e que todos nós sabemos, por exemplo, o que é pensar, o que é imaginar, o que é conceber, e que por isso nós não precisamos definir com exatidão o significado destes termos. Eu, para ser bastante sincero, estou um pouco inseguro sobre saber se eu fui capaz de explicar isso e tornar esse ponto claro na última exposição, por isso eu estou repetindo aqui. Espero que tenha ficado claro e é claro que se for preciso eu encontro-me disponível, né, por e-mail, se quiserem tirar alguma dúvida, porque eu de fato acho que é um pouco complexo essa parte da fundamentação da filosofia da mente, ou se não é tão complexo, pelo menos a minha explicação pode não ter sido tão clara. Então hoje nós vimos a explicação e definição dos termos da filosofia da mente. Hoje nós vamos falar sobre, nessa exposição, sobre os princípios primeiros da filosofia da mente. Então eu começo nomeando-os. O Reid vai apresentar 8 princípios primeiros, que é claro que a lista não é exaustiva nem perfeita. O Reid vai repetir isso várias vezes ao longo das suas obras, principalmente dos poderes intelectuais, que nenhuma lista é perfeita. Ele não é capaz, nenhum filósofo é capaz de apontar quais são todos os princípios primeiros sobre os quais um campo de investigação deve ser construído, o conhecimento em um campo o conhecimento em um campo científico específico deve ser construído. Isso é impossível, mas ele aponta 8 que ele sabe que vão ser princípios aos quais ele vai apelar todo o tempo e que ele assume como princípios certos. Ele usa a expressão principles taken for granted, que a gente pode traduzir como princípios assumidos como certos ou princípios pressupostos, princípios que ele vai dizer que são princípios comuns, princípios verdadeiros. Ele vai se referir a esses princípios de várias formas distintas. E, claro, eu preciso explicar que essa aula foi construída essa exposição foi construída fundamentalmente sobre o que o Reid diz no 2º capítulo do primeiro ensaio. Nós vimos o primeiro capítulo do primeiro ensaio aula passada, explicações dos termos, e agora nós vemos os princípios assumidos como certos, que é o 2º capítulo do primeiro ensaio, que eu também vou enviar a tradução para vocês, se eu já não o fiz. Então, os 8 princípios que o Reid vai apontar. O primeiro deles, a evidência da consciência. O ser humano realmente realiza aquelas operações de que ele está consciente, e a consciência é a única evidência possível de que essas operações realmente existem. Ou seja, tudo aquilo que se passa no interior da mente, nós podemos estar certo
de que isso é real, porque nós temos uma faculdade em específico da mente, a consciência, que atesta a existência dessas atividades e desses estados mentais. A evidência da memória: o ser humano realmente conhece o passado por meio daquelas lembranças oferecidas, dadas pela memória. Então, o primeiro princípio sobre a fiabilidade da consciência, o segundo sobre a fiabilidade da memória, e o terceiro, a evidência da reflexão. O ser humano pode conhecer certamente a mente a partir da atenção sobre suas operações e paixões, a partir da atenção conferida aos vários modos de pensar. Aqui é o princípio primeiro de que nós podemos confiar que a reflexão, que não é consciência, a reflexão é aquela atenção direcionada, atenção cuidadosa direcionada ao que se passa ao interior da mente. É um princípio que diz que nós podemos formar noções claras e distintas sobre tudo o que se passa no interior da mente. O que o Reid quer dizer é que nós, filósofos, nós estamos garantidos de que podemos conhecer o que se passa no interior da mente de uma maneira científica, ou em outras palavras, clara, distinta, exata. Nós podemos formar noções certas do que se passa no interior da mente porque nós temos essa capacidade de reflexão. É um hábito, né, como nós vimos na aula passada. A evidência da existência da mente. Todos os pensamentos de que o ser humano está consciente, perdão pelo erro, são pensamentos de um único e mesmo princípio pensante. Como eu disse na aula passada também, a própria existência da mente, na visão do Reid, estava em questão naquele momento, naquele período da filosofia, porque tal como ele havia entendido o Hume teria questionado a própria existência de uma mente. O Hume teria aceitado apenas a existência de percepções, impressões e ideias, ou seja, dos estados mentais. Então o Hume teria negado a existência da mente e o Reid parte do princípio de que é certo que existe uma mente como suporte, substrato, como a substância que realiza todas essas operações, que são modos dessa substância pensante. Então esses são os 4 primeiros princípios. Na sequência, o quinto princípio é a evidência da existência dos objetos externos. As qualidades percebidas pelos sentidos são atributos de um sujeito de atribuição, um objeto externo. Ou seja, aquelas qualidades que nós percebemos por meio dos sentidos, elas pertencem a um objeto externo. A extensão, as cores, os cheiros, os sons, os sabores, enfim, todas essas qualidades pertencem a um sujeito, a um objeto externo, ou seja, é um princípio sobre a existência do mundo material, que, como nós também já vimos várias vezes, a própria existência desse mundo está em questão, esse mundo material, a partir da filosofia do Berkeley, do Hume, e mesmo desde o Descartes, né, para ser mais rigoroso, o Descartes já coloca problemas a respeito da possibilidade de se conhecer o mundo externo de objetos físicos. Sexto princípio, a evidência de que em toda operação da mente existe um objeto distinto da própria operação mental. Então, sempre que a mente opera, existe um objeto que pode ser tanto um conteúdo mental, ou seja, no caso da consciência, existe um objeto, que a consciência está consciente de algo. Por meio da consciência, a nossa mente está consciente de algo. Por exemplo, uma paixão, um sentimento ou até mesmo outra operação da mente. Nós podemos estar conscientes de percebermos um objeto externo, por exemplo. E também, no caso das percepções, da percepção, existe um objeto externo dotado de qualidades, atributos que podemos que é distinto da minha operação de perceber esse objeto externo. Então, as operações mentais pressupõem objetos que são distintos dessa própria operação, dessas próprias operações mentais. Sétimo princípio, e um muito importante inicialmente, sobre o qual nós vamos falar logo adiante, que é a evidência do acordo universal, do comum acordo dos seres humanos sobre alguns princípios. Então, para o Reid, existe um acordo universal presente em todas as nações, em todos os períodos da humanidade, sobre alguns princípios. E esses princípios são os que ele acabou de apontar. Todos os seres humanos
em todos os períodos da nossa história, em todas as nações acreditaram na existência dos objetos externos, acreditaram na existência de uma mente, acreditaram que aqueles acontecimentos passados atestados pela memória são de fato reais, aconteceram realmente. Enfim, são princípios, são crenças que são parte da constituição original da mente humana e, portanto, estão presentes em todos os períodos da história e em todas as nações. E o oitavo princípio, a evidência dos fatos tais como atestados pelos sentidos, pela memória, pelo testemunho e pela convicção dos seres sóbrios e razoáveis. Aqui é um princípio geral sobre a fiabilidade das faculdades da mente, ou seja, nós podemos confiar na percepção dos sentidos, na memória e no testemunho de outros seres humanos, porque para o Reid isso é um ponto que ele vai tratar mais detidamente na investigação e não nos poderes intelectuais, sobre por que nós estamos garantidos de que as crenças que nós aprendemos pelo testemunho, por ouvir dizer, podem ser crenças verdadeiras. Então ele vai explicar o mecanismo, o fenômeno mental do testemunho e por que as nossas crenças a partir do testemunho poderiam ser verdadeiras. Mas, assim, não vou falar sobre isso agora e não sei se vou retornar a esse ponto, a epistemologia do testemunho do Thomas Reid adiante, mas o Reid acredita que os seres humanos podem confiar no testemunho, que é um ponto, claro, que está em discussão naquele período. O Hume tem uma contribuição sobre o valor do testemunho, que em geral chamamos de epistemologia do testemunho. Enfim, esses são os 8 princípios primeiros a partir dos quais o Reid, filósofo da mente, empreenderá a investigação dos fenômenos mentais. E agora nós vamos falar um pouco sobre esses princípios e a justificação, como que uma justificação provisória de por que os filósofos da mente estariam autorizados a assumir esses princípios como verdadeiros. O Reid inicia a sessão, o capítulo 2, falando sobre a matemática, mais uma vez, sobre a aplicação bem-sucedida desse fundamento no âmbito da matemática. Então ele vai várias vezes ao longo da sua obra, dos poderes intelectuais, ele vai apontar a matemática como um modelo de ciência, como nós já falamos. A matemática é um modelo de ciência, ela chegou ao seu estado de maturidade há muito mais tempo que qualquer outro campo do conhecimento. Não existe debates, não existe partidos, não existe facções se opondo, não existem opiniões conflitantes, existe em grande medida opiniões unânimes dos matemáticos a respeito de seus objetos, e é isso que o Reid quer trazer para o âmbito da filosofia da mente. Então, mais uma vez, ele vai dizer que os matemáticos, antes de provarem qualquer uma de suas proposições da matemática, estabeleceram certos axiomas ou princípios comuns sobre os quais eles construíram seus raciocínios. Embora aqueles axiomas sejam verdades que cada homem conhecia antes, tais como, e aqui ele aponta alguns axiomas matemáticos: o todo é mais do que uma parte, que quantidades iguais somadas a quantidades iguais são somas iguais. Não vemos nada assumido na prova das proposições matemáticas senão axiomas autoevidentes. Então, autoevidentes naquele sentido que eu frisei em nosso último encontro. Todo ser humano vai assumir imediatamente, irresistivelmente, que o todo é mais do que uma parte. Nós não precisamos raciocinar, nós não precisamos fazer nenhum cálculo, não há necessidade de argumentação para se provar que o todo é maior que uma parte. Isso é assumido imediatamente como uma verdade e é por isso é um axioma, um princípio primeiro no âmbito da matemática. E é esse tipo de axioma, de princípio primeiro, autoevidente, que ele quer trazer, que o Reid quer levar para o campo da filosofia da mente. Ele acredita que já existem axiomas desse tipo, princípios primeiros desse tipo, na filosofia da natureza, mas ainda não foram estabelecidos no campo da filosofia da mente. Bom, em primeiro lugar, nós vamos caracterizar aqui, a partir do capítulo 2 do primeiro ensaio dos poderes intelectuais, os princípios primeiros do senso comum. Mais adiante eu acredito que eu vou voltar a esse tema, porque mais ao fim do curso
porque Reid, lá um pouco mais adiante nos poderes intelectuais, ele tem um capítulo para dizer como nós podemos reconhecer os princípios primeiros. Então, depois de empreender outros exames, ele chega a um momento em que ele vai dizer como é possível identificar os princípios primeiros, e ele vai ser um pouco mais didático nesse ponto. Então, essa daqui é uma caracterização provisória dos princípios primeiros, das crenças que serão assumidas como fundamento do conhecimento no âmbito da investigação da mente. E o Reid diz: como existem palavras comuns a filósofos e ao vulgo que não precisam de explicação, há também princípios comuns a ambos que não precisam de provas e que não admitem prova direta. Continuando, tais princípios comuns raramente admitem prova direta, tampouco delas precisam. Então, os princípios primeiros, tanto na matemática, quanto na filosofia da natureza, quanto na filosofia da mente, são princípios que não precisam ser provados. Então, você não precisa provar que o mundo existe. Você não precisa provar que a sua memória é confiável, em geral, claro. Quando você tem uma lembrança distinta de algo ter acontecido, você não precisa provar que essa lembrança é verdadeira. E do mesmo modo, a consciência, a reflexão, a existência da mente, isso não precisa ser provado. É isso que ele quer dizer. O que pode ser feito em relação a esses princípios primeiros? Há meios pelos quais a evidência de princípios primeiros pode ser feita mais aparente quando elas são postas em disputa, mas eles precisam ser manuseados de uma maneira particular a eles mesmos. Sua evidência não é demonstrativa, ou seja, você não demonstra que o mundo existe, mas intuitiva, porque eles são devidos à constituição original da mente humana. Acreditar na existência dos objetos externos é uma intuição no sentido de que todos nós somos programados a acreditar nessa existência, então por isso você não precisa demonstrar que o mundo existe. Eles não exigem prova, mas exige-se que sejam colocados em um ponto de vista próprio. Isso aqui é importante, muito importante na verdade, porque uma das grandes acusações que o Reid, que foram apresentadas contra a filosofia do Reid, é que o Reid fez como que uma petição de princípio. Ele disse, é verdade e ponto final. Então, diferentemente dos filósofos do período, Reid simplesmente decidiu não discutir a verdade de algumas crenças que estavam em disputa naquele período, como, por exemplo, a crença na existência dos objetos externos. Petição de princípio porque ele simplesmente teria afirmado que eles existem, ponto final. Não vou discutir isso. Isso teria sido visto com maus olhos e ainda é visto com maus olhos quando não se entende o que o Reid quer dizer, e é preciso uma sistematização da filosofia do Reid para poder compreender que, apesar de não se provar a existência dos objetos do mundo externo, por exemplo, existem argumentos por meio dos quais nós podemos mostrar de que maneira os seres humanos, e os seres humanos em geral e os filósofos em particular, podem acreditar, estão legitimados, autorizados a acreditar na existência dos objetos do mundo externo, que são argumentos sobre por que estamos autorizados a confiar nas nossas faculdades. São, a meu ver, é claro que é uma questão de interpretação, nós precisamos ali juntar algumas partes das obras do Reid para criar uma interpretação consistente. A meu ver, existem pelo menos 3 argumentos sobre os quais nós vamos falar quase que no fim do curso. Então, que são os argumentos que juntos constituem a defesa do Reid da verdade dos princípios primeiros do senso comum. Então, apesar do Reid estar dizendo que os princípios primeiros, que são princípios do senso comum, não podem ser provados, eles podem ser colocados em um ponto de vista próprio, ou seja, você pode mostrar por que nós estamos autorizados a assumi-los como princípios verdadeiros. Mas, como eu disse, vai ser mais para o fim do curso que eu vou falar sobre isso, que é a resposta do Reid ao ceticismo, claro, a defesa do senso comum é a resposta do Reid ao ceticismo. Mas é isso, eles dispensam provas, mas não quer dizer que você não possa mostrar por que nós estamos autorizados a assumi-los como verdadeiros. Essa é, grosso modo, a estratégia do Reid de argumentação em favor dos princípios primeiros do senso comum.
Bom, e não sei se está claro, mas é por tudo que eu falei, porque eu não me lembro de ter dito isso exatamente, mas os princípios primeiros da filosofia da mente são princípios primeiros do senso comum, porque são devidos à Constituição, são crenças devidas à constituição original da mente humana. Então, o Reid se refere a de várias maneiras diferentes, inclusive como crenças, como princípios intuitivos, axiomas, verdades comuns, princípios comuns. Mas como nós vimos em vários momentos das nossas exposições, eu falei em vários momentos das minhas exposições, a filosofia da mente é fundada sobre o senso comum, sobre princípios primeiros do senso comum. Espero que isso esteja claro. O Reid vai apontar o erro de alguns filósofos no tocante à tentativa de se provar a verdade de princípios que deveriam ser princípios primeiros. Homens muito engenhosos, como Descartes, Malebranche, Arnaud, Locke e muitos outros, perderam muito trabalho ao não distinguir coisas que exigem prova de coisas que, embora possam admitir ilustração, sendo autoevidentes, não admitem prova. Então, assim, como eu disse, os princípios primeiros podem ser ilustrados, no sentido de você pode mostrar boas razões para assumi-los como verdadeiros, sem provar a verdade de nenhum deles. Quando homens tentam deduzir tais princípios autoevidentes de princípios mais evidentes, eles sempre chegam a raciocínios inconclusivos. Ou seja, quando você tenta provar a fiabilidade dos sentidos, a fiabilidade da consciência, a fiabilidade da memória, você acaba por complicar mais do que... você acaba por obscurecer a investigação mais do que esclarecer. A consequência disso é que outros tais como Berkeley e Hume, encontrando esses argumentos apresentados para provar tais princípios primeiros fracos e inconclusivos, ficaram tentados a primeiro duvidar deles e depois a negá-los. Ou seja, quando os filósofos empreenderam a investigação no sentido de provar que o mundo existe, eles acabaram por obscurecer a questão, chegar a conclusões que apresentar raciocínios inconclusivos, não provaram nada e acabou que com Berkeley e Hume a filosofia da mente perdeu a existência dos objetos do mundo externo, do mundo material, por exemplo, e o mesmo vale para a memória e para a existência da mente, enfim. São coisas que nós não podemos discutir, nós não podemos tentar provar, raciocinar, demonstrar, porque quando tentamos fazer isso, a gente acaba em raciocínios inconclusivos e nos tornaremos céticos. Não vamos conseguir provar nada. Esse é o ponto de vista do Reid. Então é preciso distinguir aquilo que necessita de provas daquilo que não permite provas. Então, os princípios primeiros, como aqueles apontados, não precisam ser provados. Tentar demonstrá-los conduz a investigação sempre a respostas inconclusivas sobre uma questão. Então, a primeira característica eles não admitem provas. A segunda é que eles são autoevidentes e também a terceira necessários para a conduta da vida. Autoevidentes é aquilo que eu falei já algumas vezes. Nós os aceitamos de maneira imediata e irresistível. Nenhum ser humano, ao olhar para um objeto externo, olhar para algo que se encontra diante de seus olhos, vai raciocinar e vai exigir a demonstração de que aquilo existe. Então, eu vejo a tela do meu computador, eu não paro raciocínio para saber, existe de fato? Não, isso é uma crença devido à constituição original da mente que eu aceito de maneira imediata e irresistível. Eu nem consigo resistir a essa crença. Então, e o mesmo vale para a memória, para a consciência, para todas as outras faculdades. Elas são autoevidentes. Nós aceitamos as crenças produzidas por essas faculdades de uma maneira imediata, irresistível ou, como o Reid diz, essas são crenças autoevidentes. Esses princípios, né, não precisam ser ensinados ao ser humano, pois são autoevidentes e mesmo necessários para a vida comum, para a conduta da vida. Né? Os homens não precisam aprendê-los, pois eles são tais que todos os homens de entendimento comum conhecem ou pelo menos
eles lhes dão pronto assentimento, que você assente a esses princípios de maneira imediata, pronta. Então, logo eles são propostos ou são compreendidos. Então, tal como no caso da matemática, quando alguém diz que o todo é maior que a parte. Então, isso você não precisa raciocinar, você não precisa pensar, você aceita isso imediatamente, dá o pronto assentimento a esse princípio. Da mesma maneira, quando nós dizemos que os objetos do mundo externo existem, nós damos pronto assentimento a esse princípio. Então, por isso, tanto no caso da matemática quanto no caso da filosofia da mente, existem esses princípios que são autoevidentes. Inclusive, no caso da filosofia da mente, nós estamos falando de princípios que são necessários para que a gente possa viver. Então, que do ponto de vista prático, da vida comum. Alguém que tenha se aplicado ao estudo de algum ramo da ciência deve ter alcançado os anos de entendimento e, consequentemente, deve ter se exercitado no uso da razão e de outros poderes de sua mente de várias maneiras. Ele deve ter formado várias opiniões em princípio por meio dos quais ele se conduz nos afazeres da vida. Por exemplo, que o mundo existe, que os objetos do mundo externo existem, que eu posso confiar na minha memória, que aqueles estados mentais de que eu estou consciente, por exemplo, a fome, a dor, as paixões que me afetam, que esses estados mentais existem também é um princípio que é necessário para a conduta da vida. Esses são três exemplos de crenças ou de princípios que são autoevidentes e que sem os quais nós não poderíamos viver. Todos nós vivemos de acordo com esses princípios. Esse é o ponto do Reid. Quanto aos seres humanos que os negam, para o Reid, todos os homens que, dotados de entendimento comum, concordam em tais princípios, consideram como lunático ou destituído de senso comum quem os nega ou questiona. Então, só um louco, para os olhos do Reid, poderia negar que os objetos do mundo externo existem. Ele não é dotado de senso comum, ou como nós temos dito aí ao longo das nossas exposições, das nossas aulas. Ele é destituído daquela constituição original que nos faz acreditar naquela inclinação natural que nos faz acreditar na existência dos objetos do mundo externo. Reid, na verdade, ele diz que existem duas classes de seres humanos que negam a verdade dos princípios primeiros. Os lunáticos, ele costuma utilizar um exemplo recorrente na filosofia moderna do homem que acredita que ele é feito de vidro. Então essa pessoa ele é um lunático, segundo Reid. E também alguns filósofos, então, que ele chama de metafísica dos lunáticos. Então, existem filósofos que procuram questionar a verdade de alguns desses princípios, e essas são as duas classes de pessoas que negam esses princípios, que são autoevidentes, que dispensam prova, que deveriam ser assumidos como princípios de conhecimento em todos os âmbitos do saber, e são princípios necessários para a condução da vida. Nós não podemos viver sem esses princípios. Então, ou você é um lunático, ou você é um filósofo metafisicamente lunático, segundo Reid, se você os nega. E para o Reid existe a necessidade de princípios primeiros para se estabelecer o diálogo sobre alguma matéria. Então, sobre algum assunto, não se pode dialogar com a pessoa que nega princípios primeiros. Antes de você empreender um debate com alguém, é preciso que essas duas pessoas, estejam de acordo sobre quais são os princípios. Pois, antes que os homens possam raciocinar conjuntamente, eles devem concordar acerca dos princípios primeiros. É impossível raciocinar com um homem que não tem princípios em comum com você. Então esse é um ponto que Reid vai se referir várias vezes ao longo de suas obras, e por isso o que ele está fazendo aqui é apontar os princípios com os quais ele está de acordo e com os quais quem quiser dialogar com ele precisa estar de acordo, porque não há outra maneira de se empreender a investigação da mente humana, segundo Reid, porque esses são princípios autoevidentes que devem ser o fundamento de toda e qualquer investigação.
Então, se o filósofo nega esses princípios, o debate é impossível. É impossível dialogar com essa pessoa. Em todos os âmbitos do saber, é preciso que existam princípios primeiros a partir dos quais a investigação se iniciará. Então, isso lá nos poderes ativos, na obra de filosofia moral do Reid, ele se detém mais demoradamente sobre isso, no contexto da tentativa de se estabelecer uma ciência moral, um conhecimento do certo e do errado na conduta, Reid argumenta de modo semelhante, ou seja, de que é impossível você discutir moralidade com a pessoa que nega a existência de princípios morais. Então, como eu disse, nós não vamos falar sobre essa obra, mas ela traz alguns exemplos que nos ajudam a pensar, nos ajudam a compreender o que Reid tem em vista quando ele fala sobre o diálogo e a necessidade de princípios primeiros em comum. Então, lembrando que a própria moralidade, a própria filosofia moral também é fundada sobre princípios primeiros do senso comum, como a filosofia da mente. Não é possível estabelecer um diálogo sobre moralidade com aquele que nega a existência de princípios primeiros oferecidos pela constituição original da mente humana, em específico pela consciência, ou seja, a faculdade moral. Exemplo: se um ser humano não é capaz de reconhecer em seus momentos de reflexão imparcial e desinteressada a evidência do juízo que diz que um ser humano não deve fazer a outro aquilo que acredita ser errado que se fizesse contra ele, em circunstâncias similares, seria impossível considerá-lo um agente moral. Então, essa é a regra de ouro que nós encontramos em vários textos, inclusive na Bíblia, de que não fazemos aquilo ao outro que não queremos que se faça com a gente, com nós. Então, esse é um princípio que, segundo Reid, é um princípio que a própria constituição original da nossa mente nos oferece. Todos os seres humanos que exercitaram seus poderes mentais, que foram educados, foram instruídos na moral, eles são capazes de reconhecer que esse é um princípio primeiro auto-evidente que não precisa ser provado. Você não precisa demonstrar que você não faz ao outro aquilo que você não quer que faça contra você mesmo. Então, esse é o ponto do Reid. É impossível discutir com a pessoa que nega isso, que nega esse princípio primeiro, pois não existem argumentos capazes de convencê-lo da evidência desse juízo se ele não o reconhece imediatamente. E o Reid diz lá nos ensaios sobre os poderes ativos: a partir de que tópico tu podes raciocinar com tal homem? Tu podes possivelmente convencê-lo mediante raciocínio, que é seu interesse observar esta regra. Mas isso não é convencê-lo que isto é seu dever, ou seja, que tem uma distinção entre interesse e dever. Interesse é cálculo, um cálculo racional de que, por exemplo, para ele viver bem em sociedade, é melhor para ele, para essa pessoa, que ela respeite esse princípio moral. Contudo, é impossível você fazer com que ele veja isso como um dever, como uma obrigação moral, como uma virtude, simplesmente porque ele é incapaz de reconhecer esse princípio imediata e irresistivelmente. Ele não consegue vislumbrar que esse princípio é auto-evidente. Raciocinar sobre justiça com um homem que não vê nada como sendo justo ou injusto, ou sobre benevolência com um homem que não vê nada na benevolência preferível à malícia, ou seja, esses seriam dois princípios também do senso comum, que há a justiça e há a injustiça, e que a benevolência é preferível à malevolência. Então, raciocinar com um homem que nega isso é como raciocinar com um cego sobre cores ou com um surdo sobre sons. Então, o diálogo filosófico com outros filósofos da moral seria impossível se não se concordasse sobre esses princípios primeiros. Da mesma maneira, na filosofia da mente, se não há um acordo sobre a existência do mundo, sobre a fiabilidade dos sentidos, da memória e da consciência, é impossível diálogo, é impossível debate. E aqui nós chegamos ao ponto da justificação provisória desses princípios primeiros do senso comum, os princípios primeiros da ciência, da filosofia da mente.
Aqui é preciso que fique claro que quer dizer justificação, justificação provisória. Reed insiste ao longo de toda a sua obra que princípios primeiros não precisam ser provados. Isso quer dizer que você não precisa justificar do ponto de vista racional, do ponto de vista da filosofia, a verdade desses princípios, porque eles são autoevidentes e você os aceita de pronto imediatamente e irresistivelmente. Mas o Reed oferece alguns argumentos que, como eu disse, ilustram por que nós podemos estar garantidos de que esses princípios são verdadeiros. Um desses argumentos, e é o primeiro que o Reed apresenta, é o de que eles são fruto de eles estão presentes, eles são parte da constituição original da mente humana e nós podemos vê-los como um acordo universal dos seres humanos a seu respeito. Como eu disse várias vezes, a humanidade, em todos os períodos de sua história, como mostram tanto os registros quanto a estrutura das línguas, nós vamos voltar a esse ponto, a humanidade em toda a sua história, em todas as nações, sempre acreditou na existência do mundo, na fiabilidade da memória, na existência dos estados mentais e atividades mentais atestados pela consciência. Então, estas são crenças compartilhadas por grande parte dos seres humanos. Isso é o que Reed apresenta ainda no começo dos poderes intelectuais e o que, é claro, gera se nós paramos a leitura do Reed por aí, gera um mal-entendido de que o Reed está dizendo que é a opinião da maioria que conta do ponto de vista filosófico, que vale. O Reed está justificando que esses princípios são verdadeiros porque é a opinião da maioria de que o mundo existe, de que a memória é fiável, de que existe a mente. O Reed está apelando, nesse caso, e por isso a explicação, ele está apelando ao acordo universal apenas para dizer que o fato de os seres humanos universalmente concordarem com isso atesta que esses princípios são parte da constituição original da mente humana. Todos somos constituídos ou programados a acreditar na existência do mundo, na existência do passado, na existência dos estados e atividades mentais, na existência de uma mente. Isso é o que o Reed quer dizer, que faz parte da nossa constituição e podemos ver que os seres humanos, em todas as épocas, eles acreditaram nisso. Então ele não está apelando a um argumento da maioria, ao juízo da multidão, como uma leitura apressada do Reed pode nos levar a pensar. Essa evidência do acordo entre os seres humanos de entendimento comum, que existe mesmo no âmbito da filosofia da natureza, como nós vamos ver, é o tipo de evidência que Reed pretende levar para o campo da investigação da mente. Este acordo se torna ele mesmo um princípio de investigação, um princípio primeiro, o sétimo princípio da lista indicada pelo filósofo. Então, entre os princípios que o Reed aponta como princípios primeiros do senso comum, está o princípio de que o acordo universal tem algum valor de verdade. Nesse caso, porque ele revela algo sobre a estrutura da mente humana, sobre as inclinações, aquilo que a mente nos faz, aquilo a que a mente nos conduz. Espero que vocês entendam esse ponto. Reed vai dizer: devemos da mesma forma tomar como certos, como princípios primeiros, coisas em que encontramos um acordo universal entre instruídos e não instruídos nas diferentes nações e idades do mundo. Um consentimento de séculos e nações, dos instruídos e vulgo, deve ao menos ter uma grande autoridade, a menos que possamos mostrar mais preconceito, tão universal quanto o consentimento que poderia ser a sua causa. Ou seja, se os filósofos forem capazes de mostrar que a crença na existência do mundo externo é um preconceito, então nós estaríamos equivocados em assumir isso como um princípio primeiro. Até lá, os filósofos não podem fazer isso. A verdade é uma, mas o erro é infinito. Há muitas verdades tão óbvias, ou seja, autoevidentes, para as faculdades humanas, que pode-se esperar que os homens devessem concordar universalmente sobre elas.
e este é realmente o caso encontrado com relação a muitas verdades, contra as quais não achamos divergência, ao menos talvez aquela de alguns filósofos céticos, podem justamente ser suspeitos em tais casos de se diferenciar do resto da humanidade pelo orgulho, obstinação ou alguma paixão favorita. Então, o que o Reid está dizendo que existe esse consenso em algumas opiniões, por exemplo, que o mundo externo de objetos físicos existe. Isso é óbvio, ou seja, porque faz parte da constituição original da mente, somos todos levados a acreditar nisso. Alguns filósofos, no entanto, se recusam a acreditar nisso. Ele diz, por orgulho, obstinação ou alguma paixão favorita, por exemplo, o desejo da fama, ele quer se tornar notório e ele vai, para se tornar um filósofo polêmico, nega a existência do mundo externo. Isso que o Reid está sugerindo. Então, mas esse acordo universal deve ser visto como um indício de que o princípio primeiro é verdadeiro. Como eu disse, isso é provisório, porque adiante o Reid vai acrescentar outros argumentos para mostrar por que nós estamos autorizados a assumi-los como princípios verdadeiros. E ele não quer dizer com isso que nós, em filosofia, devemos apelar ao voto da maioria, à opinião da maioria. Ele quer dizer apenas que, onde há consenso, é possível que isso reflita a constituição original da mente humana. Então, até que se prove o contrário. E o Reid vai apontar dois fatos que o permitem dizer que essas opiniões são fruto de uma são universalmente unânimes. Elas estão presentes em todas as épocas, todos os períodos e em todas as nações do mundo. Primeiro, claro, os registros históricos, as obras de história. A universalidade dessas opiniões e de muitas outras que podem ser nomeadas é suficientemente evidente a partir dos registros da história em todos os tempos e nações que nos foram transmitidos. Ou seja, abrindo os livros de história, nós vamos ler que essa sempre foi a opinião dos seres humanos de que o mundo existiu. Nós não vamos encontrar nenhuma nação, de acordo com Reid, que vai ter em seus registros a crença na inexistência de um mundo material. Então, esse é o ponto de vista do Reid, que os registros históricos testemunham em favor da existência de um acordo universal. E também a estrutura das línguas. O Reid acredita que todas as línguas, antigas e modernas, civilizadas e bárbaras, revelam a universalidade dessas opiniões. Então, assim, eu não estou certo sobre com quais línguas o Reid estava familiarizado, mas acredito que ele tenha tido contato com as antigas, o latim e o grego, claro, e as modernas com o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, essas línguas europeias. Então, ele está, claro, fazendo uma generalização absurda, dizendo que essas são todas as línguas, mas das línguas com as quais ele teve contato, existem muitas coisas que são comuns em todas elas, e isso é um indício de que essas línguas, todas elas foram estruturadas de acordo com princípios originais da constituição da mente humana. Ou seja, as línguas seriam um reflexo de como a mente humana funciona em todos os tempos e em todas as nações. Há outras opiniões que parecem ser universais a partir do que é comum na estrutura de todas as línguas, antigas e modernas, civilizadas e bárbaras. A língua é a imagem e a pintura expressas dos pensamentos humanos, e a partir da pintura podemos frequentemente extrair conclusões muito certas acerca do original. Encontramos em todas as línguas as mesmas partes do discurso, nomes, substantivos e adjetivos, verbos ativos e passivos que variam de acordo com os tempos passado, presente e futuro. Encontramos advérbios, preposições e conjunções. Há regras gerais da sintaxe comum a todas as línguas. Essa uniformidade na estrutura da língua mostra um certo grau de uniformidade naquelas noções sobre as quais a estrutura da língua é construída. Ou seja, os registros históricos mostram que há um consenso da humanidade a respeito de certas opiniões.
Da mesma maneira, a estrutura das línguas mostra que mostra princípios originais da constituição humana, da mente ou da constituição da mente humana, que revelariam assim um acordo universal sobre algumas opiniões. Então, esses são os dois testemunhos que Reid chama em favor da sua tese de que há opiniões que são universalmente unânimes: os registros históricos e a estrutura das línguas. Chegamos aqui ao nosso último ponto dessa exposição, que é uma questão terminológica que vai nos ajudar a compreender outro dos aspectos da compreensão do Reid da filosofia da mente, a saber que a filosofia da mente é um campo do conhecimento que lida com verdades contingentes. O Reid vai dizer lá no início do capítulo 2 do primeiro ensaio, né, dos poderes intelectuais, que tais princípios, quando temos ocasião de utilizá-los em ciência, são chamados axiomas. Muito adiante no texto, no capítulo 20 do ensaio 2, que eu ainda não traduzi e, portanto, não o enviei para vocês, ele vai fazer um esclarecimento sobre essa palavra axioma. Eu observaria que a palavra axioma é tomada pelos filósofos em um sentido que não permite chamar axioma com propriedade a existência dos objetos dos sentidos. Ou seja, na verdade, todos os 8 princípios apontados pelo Reid como princípios primeiros da filosofia da mente não podem ser chamados apropriadamente, adequadamente de axiomas. Eles dão o nome de axioma, os filósofos, somente a verdades autoevidentes que são necessárias e não são limitadas ao tempo e ao lugar, que são verdadeiras em todos os tempos e em todos os lugares. Por exemplo, as verdades da matemática. As verdades atestadas pelos sentidos não são desse tipo, elas são contingentes e limitadas ao tempo e lugar. Então, Reid está separando a matemática da filosofia da mente no tocante à natureza das verdades com que se trabalha em ambos os campos do saber. O Reid está pensando na distinção entre verdades necessárias e verdades contingentes. Verdades necessárias são essas verdades tais como a da matemática, que são verdades eternas e imutáveis. E exista um mundo ou não exista, um é metade de dois e o todo é mais que uma parte. Essas são verdades necessárias, imutáveis, eternas. Isso jamais poderá mudar. Então, isso é uma verdade necessária e a matemática trabalha apenas com verdades necessárias. Ao observar a proposição ela mesma, percebemos que ela não pode não ser verdadeira. Portanto, ela é chamada verdade eterna, necessária e imutável. Isso as verdades necessárias. A existência de um carvalho é uma verdade atestada pelos sentidos, de acordo com o princípio primeiro, segundo o qual os objetos do mundo externo existem. No entanto, diferentemente daquela evidência dos axiomas da matemática, ela não é uma verdade necessária, eterna ou imutável. É possível que o carvalho indicado pelos sentidos deixe de existir no minuto seguinte. O mesmo pode ser dito da evidência dos poderes da consciência e da memória. O que Reid está querendo dizer aqui é que os objetos com os quais nós trabalhamos no âmbito da filosofia da mente, diferentemente dos objetos da matemática, são contingentes, não são necessários, por isso eles não são imutáveis e tampouco são eternos. As coisas no âmbito da natureza, seja ela mental ou física, se transformam, mudam e, por exemplo, Deus pode decidir nesse momento a acabar com todas as existências materiais, intelectuais, e ainda nesse caso hipotético, Deus elimina todas as existências, ou seja, todos os princípios tanto da física, como nós vamos ver a seguinte, da filosofia da natureza quanto da filosofia da mente, deixariam de ser verdadeiros. Mas a matemática permaneceria, porque as verdades da matemática são eternas, imutáveis,
e necessárias. E para o Reid, inclusive as verdades da lógica, algumas verdades da gramática, são verdades necessárias, eternas, imutáveis, que exista o mundo ou não exista, elas continuarão sendo verdadeiras. E para o Reid, também, a própria filosofia da natureza é construída sobre princípios primeiros que são contingentes, que não são verdadeiros em todos os casos, imutáveis, eternos, como as verdades da matemática. O Reid vai dizer aqui, ainda voltando para o capítulo 2, né, do primeiro ensaio que nós estamos lendo. Estes princípios não possuem o mesmo tipo de evidência, ao considerar dois dos princípios estabelecidos por Newton, que são eles: os efeitos similares procedem das mesmas causas ou causas similares, e não se deve admitir como causa de efeitos naturais outras causas que não sejam verdadeiras e suficientes para explicar esse efeito, Reid observa, e eu cito Reid: esses princípios não possuem o mesmo tipo de evidência que os axiomas matemáticos possuem. Contudo, eles possuem essa evidência, que todo homem de entendimento comum prontamente assente a eles, ou seja, eles são autoevidentes, ainda que não sejam necessários, imutáveis e eternos, e consideram absolutamente necessário conduzir suas ações e opiniões mediante eles, por meio desses princípios, nos assuntos ordinários da vida. Ou seja, filosofia da natureza, aqui nos três campos do saber, né? Todos os princípios são autoevidentes, ou seja, nós os aceitamos imediata e irresistivelmente, tanto os axiomas da matemática quanto os princípios primeiros da filosofia da natureza e da filosofia da mente. Na matemática, as verdades são necessárias, imutáveis e não limitadas ao tempo e ao lugar, são axiomas. Na filosofia da natureza, as verdades são contingentes, mutáveis e limitadas ao tempo e ao lugar, são princípios primeiros. Na filosofia da mente, verdades contingentes, mutáveis, limitadas ao tempo e ao lugar. Então elas valem para o mundo o nosso mundo tal como ele é. E no instante seguinte tudo pode deixar de ser como é, mas enquanto o mundo é assim, essas verdades elas se mantêm. Elas são contingentes porque no fundo Reid vai explicar que elas dependem da vontade de Deus. A existência, o movimento dos astros, o nosso conhecimento do mundo externo, tudo isso depende da vontade de Deus, diferentemente das verdades necessárias que independeriam da vontade divina. Elas são imutáveis e não estão limitadas ao tempo e ao lugar. Elas valem com qualquer universo possível, vamos dizer assim. O importante que fica de toda essa discussão é que a matemática está no campo das verdades necessárias e a filosofia da natureza, a filosofia da mente estão no campo das verdades contingentes e, portanto, possuem uma evidência distinta. Matemática lida com verdades necessárias, filosofia da natureza e filosofia da mente lidam com verdades contingentes, são âmbitos do conhecimento diferentes, portanto. Reid admite um sentido em que o termo axioma pode ser referido à evidência da existência dos objetos externos e, consequentemente, a evidência, né, dos outros princípios da filosofia da mente. Então ele diz, ainda lá no capítulo 20 do segundo ensaio, que eu não traduzi: se a palavra axioma for utilizada para significar toda verdade que é conhecida imediatamente, sem ser deduzida de uma verdade antecedente, então a existência dos objetos dos sentidos pode ser chamada de um axioma, pois meus sentidos, e também, claro, as outras faculdades da mente, me dão uma convicção imediata daquilo que eles testemunham, como meu entendimento me dá daquilo que é chamado comumente de um axioma. Então, nesse sentido de imediato, de autoevidente, os princípios primeiros do senso comum, os princípios primeiros da filosofia da mente e da filosofia da natureza podem ser dito axiomas, mas é preciso ter em mente que no âmbito do conhecimento da filosofia da mente e da filosofia da natureza também, o conhecimento é contingente. E nós vamos ver logo, um pouco adiante, em outras aulas, que a filosofia da mente e a filosofia da natureza, nesses âmbitos, o conhecimento é apenas provável.
diferentemente da matemática, que opera com princípios necessários, imutáveis e eternos, onde o conhecimento é demonstrável. Mas isso nós vamos discutir em um outro momento, numa aula posterior. Então, assim, eu encerro essas duas aulas, né, sobre a questão da fundamentação da filosofia da mente, apenas para recapitular e encerrar essa discussão. Então, nós vimos que, para o Reid, o problema da filosofia da mente que impediu com que a filosofia dos fenômenos, o conhecimento dos fenômenos mentais chegasse a um estado maduro, como a matemática e a filosofia da natureza, o problema é um problema de fundamento. Os filósofos ainda não trouxeram para o âmbito da filosofia da mente o fundamento adequado. Qual é esse fundamento para o Reid? É a explicação, a definição dos termos que serão empregados no debate e o estabelecimento dos princípios primeiros sobre os quais o conhecimento será construído. E nós vimos que, para o Reid, a justificação da aplicação dessa forma de fundamento é a matemática e filosofia da natureza, e o conteúdo das definições e dos princípios primeiros será dado pelo senso comum. Nós vimos também os 8 princípios, né, nessa aula, os 8 princípios primeiros da filosofia da mente. Não é uma lista exaustiva, ela não é completa, não é perfeita, mas a princípio ela serve para tudo aquilo que será desenvolvido a partir daí, todas as investigações que o Reid empreenderá de agora em diante. Esses 8 princípios, eles são princípios primeiros do senso comum, que se valem provisoriamente da evidência do acordo universal dos seres humanos a seu respeito. Toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as nações, aceitaram esses princípios como princípios verdadeiros. Testemunho disso são os registros históricos e a estrutura das línguas. Esse é o ponto que nós vimos. E também nós encerramos a discussão explicando que a filosofia da mente, assim como a filosofia da natureza, opera com verdades contingentes, que estão limitadas ao tempo e ao espaço, que não são eternas nem imutáveis, que se dependem, no último caso, da vontade divina, e que no instante seguinte podem deixar de ser verdadeiras simplesmente porque Deus pode aniquilar todas as existências. O que difere, claro, da evidência das verdades matemáticas, que nesse sentido independeria da vontade de Deus, porque Deus, existindo mundo ou não, Deus criando o mundo ou não, 2 com 2 são 4, e o todo é maior que a parte. Então essa é a discussão que encerra talvez a primeira parte do nosso curso, que é a explicação da compreensão do Reid, do que é a filosofia da mente e o que ele irá investigar em sua filosofia. Todas essas aulas até o momento serviram para isso, para nos ajudar a compreender de que maneira Reid pensa a filosofia da mente, a filosofia sobre os fenômenos mentais, as atividades e estados da mente humana.